senhor começou lá no início da gestão aqui na pasta com uma cobrança da fila do Bolsa Família e hoje paga o benefício para 67 milhões de brasileiros. Como manter isso e qual é a avaliação que o senhor faz desse pagamento do auxílio até agora? Deu certo, tanto é que alavancou a popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que são coisas um pouquinho diferentes. A leitura do alavancar a popularidade do presidente, ela me parece muito simplista, né? Eu acho que também tem esse fator, mas tem outros fatores que chegam até esse momento, eu vou tentar explicar. Claro. Primeiro, dizer o seguinte, né? A visão do presidente desde o início do processo da pandemia era que a gente pudesse estender uma rede de proteção social focada nas famílias do Bolsa Família. Por quê? Porque lá estão os ultra vulneráveis, são pessoas que, como regra, né, vivem com menos de R$80, né, por pessoa mês, né? Então, esse é um dos critérios, né? Por outro lado, ele sempre se preocupou com os invisíveis informais, né? Lembra da ida dele lá em abril, início de abril, a Taguatinga, Ceilândia, para conversar com as pessoas, ver como é que as pessoas estão fazendo para se virar, porque e nós acabamos encontrando, né, o que nenhum outro governo encontrou, porque a gente teve um ato de coragem, foi nessa sala aqui, né, quando nós, no dia 3, decidimos evoluir para um aplicativo de celular, né, e lá tentar encontrar todos aqueles que precisavam do auxílio. O Brasil foi o único país do mundo que fez isso, né, e hoje é reconhecidamente sucesso. O Banco Mundial já nos procurou para entender o que nós fizemos aqui. O caso é de sucesso, né? Nós, em 90 dias, encontramos uma Argentina e meia, né? Para a gente ter uma ideia do tamanho do que foi feito no Brasil, por um sistema que acabou criando uma base digital aí, onde nós temos mais de 50 milhões de pessoas, né, cadastradas, né, hoje na Caixa Federal, né? 26 milhões de formais, como eu já comentei, que são aqueles que trabalham de dia para levar comida para casa de noite, que sofreram muito, muitíssimo com o fechamento das cidades. A gente não pode esquecer que 4 mil cidades brasileiras ficaram fechadas 60 dias sem ter nenhum caso de Covid. E eu acho que o ganho de popularidade do presidente está no seguinte, ele conhece bem isso, ele se sensibiliza muito. E ele, de maneira reiterada, fala desses que são os informais, que são, claro, tão vulneráveis quanto os outros vulneráveis numa outra dimensão, né? Até então não tinham nenhuma proteção do Estado. E agora a gente já os conhece, eles estão cadastrados, a gente vai ter políticas públicas voltadas para eles. O presidente também está conseguindo a, digamos, penetração no Nordeste, que sempre, né, até aqui a gente falava de que era um reduto lulista. O senhor acha que ele vai ser o novo, digamos assim, entre aspas, pai dos pobres e vai também nesse recorte fraterno, substituir essa imagem lá no Nordeste que antes era do ex-presidente Lula? Eu acho que é mais do que isso, né? O presidente Lula e o PT, e por isso que veio a desfocalização do Bolsa Família, encontraram no Bolsa Família um instrumento de fazer política, que o presidente criticou no passado, eu critiquei no passado, e continuo criticando no presente. Programas de renda mínima tem que ser programas de promoção da vida das pessoas. O sistema, as condicionalidades do Bolsa Família fizeram o quê? Elas travam as pessoas do Bolsa Família e elas não saem do programa. Por quê? Porque se ela sair, ela não volta, ela volta para a fila. O que acontece? Nós começamos a trabalhar numa mudança do perfil do programa do Bolsa Família para chegar no Renda Brasil, o nome nasce lá. Hoje o Renda Brasil não é um substituto do Bolsa, o Renda Brasil será a grande política social do governo, porque além do programa de renda mínima, nós também acoplamos todos os programas de primeira infância. Quando eu cheguei aqui, um dos primeiros atos meus aqui no Cidadania foi criar a Secretaria Nacional de Primeira Infância. Então aí entra o Criança Feliz, que faz a estimulação das crianças de 0 a 36, aí vai entrar o auxílio primeira infância, que será tipo um auxílio creche. Isso está nesta visão sistêmica de poder, pelo mérito, pelo esforço e pelo trabalho, as pessoas ascenderem. E esse é o momento adequado, o momento pós-auxílio emergencial, será mais no final do ano, na decisão de governo que nós tomamos, liderados pelo presidente Bolsonaro, para fazer o quê? Para fazer essa transição, porque as pessoas entenderam o quanto é bom para elas, em vez de se conformar com os R$ 192, ela poder ter 600, 1.200, 1.800, 2.000, 3.000.
O sistema na época do PT, do Bolsa Família, era trazer famílias, criar dependências nas famílias para que elas voltassem no pai Lula. Era isso. Então, nós não trabalhamos com essa conexão, que foi o trabalho anterior, que ele e eu criticávamos, de que tem que ter dependência do Estado. A gente tem que ter as pessoas livres, emancipadas. E aí elas vão escolher o melhor caminho para o nosso país. Pois é, ministro, mas dentro desse quadro tem que criar emprego. Nós, possivelmente, no final do ano, a gente vai estar com um índice alto de desemprego. Vocês já planejam também criar isso para que essas pessoas, de fato, se emancipem e tenham independência? Sim, do lado da área da economia, que aí esta área, lembrar que a gente tem um auxílio emergencial que cuida de 67 milhões e tem o BEM, que é o benefício emergencial que protegeu 12 milhões de empregos. Essa soma, ela se potencializa. Nós estamos falando de uma rede de proteção que nós cuidamos nesses 5 meses de 80 milhões de pessoas. Então, daqui para frente, o que a gente quer? Que agora que as cidades estão retomando, que a maioria dos prefeitos agora, realmente tem que voltar a funcionar a economia. Sim, mas e todo o prejuízo que foi dado, aqueles que tiveram sua vida frustrada, aqueles que tiveram que fechar o seu bar, a sua lojinha, né? Aqueles que trabalharam uma vida toda e porque ficaram 5 meses parados, eles não tiveram condição de dar continuidade ao aluguel que eles tinham lá no shopping, na galeria, ou né, a casa que ele alugava para ter o seu negócio. Quem é que vai restituir essas pessoas? O Renda Brasil vai ficar mesmo para o final do ano, para janeiro, ministro? Porque ontem até o senador Bezerra falou, deu a entender, né, que é depois que acabar de pagar, e aí para o governo entender de quem de fato vai precisar da renda mínima, quem vai conseguir tocar o seu negócio, como é que vocês estão pensando isso? Bom, a gente tinha 2 caminhos, né? Era necessário, né, como diz o presidente, para quem recebe, né, os 600 ou os 300, ele ajuda, mas é pouco, né, para uma família. Agora, para quem paga, para um Estado que foi destruído nos 16 anos, né, que o PT ficou no poder, né, com essa rede de proteção montada, nós tínhamos 2 caminhos. Ou a gente já entrava com o Renda Brasil para fazer esse degrau necessário, né? Nós optamos por não misturar o sinal do que é o Futuro Renda, que vai sim ajudar as pessoas a se emancipar, com o auxílio emergencial, que a gente achou que podia ficar misturado tudo. Termina o auxílio emergencial, ok, ajudamos aí 67 milhões de pessoas através dele, né? E depois a gente faz a modificação, está tudo pronto, né? O programa está pronto, a plataforma está pronta, e entramos o ano que vem com um programa diferente, novo, e que vai ser muito bom para as famílias. Agora, senhor, eu vi que o Ministério está com 7 bilhões a mais previsto no LOA, né, na previsão orçamentária. Isso já é o indicativo de que o programa vai sair, né, ministro? Não, o programa vai sair sim, até porque o presidente, quando a gente assumiu aqui, né, ele me pediu, Onix, eu quero que... Ele não falou Onix, ele me chama de Gauchão, né? Só o Gauchão. Ele chama de Gauchão ou Tchê, né? Sim. Aí ele diz, eu quero que tu arrume e faça um programa que o mérito esteja presente, que as pessoas possam se emancipar, possam ganhar mais, né? É um fazer completamente diferente do que foi feito até hoje. Tá, e em média vocês vão ter os 20 milhões de pessoas que hoje, 19, são do Bolsa Família. É esse número que vocês estão trabalhando? Nós temos hoje no programa 14.274.000 famílias. Certo. A gente quer ver se a gente arranca com 14 milhões e meio no Futuro Renda. Quer dizer, será hoje é o maior público, com esses 200 e poucos mil aí que a gente quer agregar. No início, o presidente foi muito criticado, o senhor falou dos prefeitos, que os prefeitos, inclusive, né, criticaram o presidente, e agora parece que o jogo virou, né, ministro? O que o senhor atribui esse aumento de popularidade? Só aos R$600? Ao que mais? Eu acho que aquele dia 22 de abril ele é uma data histórica e quanto mais o tempo passar, mais vai se atribuir valor àquela divulgação daquela reunião. Então, ele falou a verdade, ele lutou com ela, né? Foi o que ele apresentou de diferente dos outros candidatos para a sociedade e que resultou na eleição dele. Mas eu acho que faltava a população enxergar isso, entendeu? Uma coisa é tu falar, outra coisa é as pessoas enxergarem. Vocês planejam gastar quanto com o Renda Brasil, ministro? Vocês planejam gastar quanto com o Não, Renda Brasil? Tem uma previsão? Não, a gente gasta por ano 30 bi
com o Bolsa, né? Nós devemos trabalhar para fazer talvez aí uns 20% a mais. Do Renda Brasil, qual o programa que vocês vão eliminar que já está certo? Porque o presidente falou que não quer acabar com o abono salarial, né? Não, mas para fazer o renda no ano que vem, nós aqui do Cidadania não trabalhamos com nenhuma dessas coisas. Não vão acabar com nenhum outro programa? Não. Mas eu digo, o presidente não gostou da proposta de Renda Brasil que chegou a ser apresentada essa proposta? Não, é que diferente. Que tinha nessa proposta? É que é diferente. É que isso foi atrapalhado por parte da empresa. Tá. Tinha uma lógica de financiamento da renda mínima construída pela economia, que tratava dessas questões de algumas ações sociais que poderiam ser revisadas, aí entra abono salarial, esse tipo de coisa, e tinha uma proposta de plataforma, de ecossistema de oportunidades e de atendimento para permitir a emancipação das pessoas. Nós criamos aqui que elas conversavam, né? Mas que aqui tinha ação prática, lá tinha uma visão teórica de financiamento para esta ação prática. Nós buscamos um caminho que nem o país. É como o auxílio emergencial, nós estamos buscando um caminho completamente diferente. Vai ser online? Passa por aí. Tem uma plataforma digital que vai atender ao programa e vai permitir que as pessoas encontrem muito rapidamente o seu emprego. E quem precisa empregar, encontra a pessoa correta. E daí se desdobra todo o programa. Então, hoje nós temos um caminho que conversa com a economia e a gente está dizendo, nós vamos achar dentro do nosso orçamento, que está proposto para o ano que vem, encaixar o Renda Brasil sem pedir dinheiro extra. O normal qual é? Que todos os países seguiram no mundo, os mais desenvolvidos, até os mais tecnologicamente desenvolvidos que nós. Fizeram o quê? Mandaram um cheque para a casa das pessoas. Qual foi o resultado dos americanos? Mandaram 130 milhões de cheques. E nós aqui conseguimos, tanto que emissários do governo americano vieram conhecer o nosso programa, porque eles ficaram muito impressionados. Pois é, lá no início o governo foi muito criticado por causa dos problemas, mas pagar para 67 milhões de pessoas... Não é fácil. Não seria simples. E a gente tem humildade para reconhecer que errou aqui, errou acolá. Nós começamos com um tipo de aplicativo que teve 3, 4 atualizações. Começamos lá, era né? Sou mais antigo, era um Fuscão, né? Que a gente nem vê mais na rua, né? Hoje não, hoje já é, né, quase uma SUV automática. Aí, né? E o percentual hoje, ministro, de pessoas que receberam e não deveriam ter recebido, a gente tem? Vocês estão conseguindo fazer isso? Olha, nós temos como devolução, e aí eu vou dizer uma coisa importante agora, como devolução, o último foi 130 mil pessoas já devolveram, 134 milhões de reais nós recuperamos. E o que vem nessa medida provisória que o presidente deve assinar e publicar nessa quarta-feira, né, do novo auxílio emergencial? Vem o que a gente chama arrependimento posterior. A pessoa entra no site do Ministério, diz que ela quer fazer o arrependimento posterior, né, vai estar lá com esse nome. Ela vai emitir a GRU, a Guia de Recolhimento da União, que ela paga em qualquer banco. Ela assina um termo de acordo. E aí, de nossa parte, a gente não toma nenhuma medida, né, judicial. É um acordo para que, de 130 mil, a gente vá para 300, 400 mil pessoas fazendo esse acordo. E nós recuperamos o dinheiro, para conseguir que era recuperar para os o mais dinheiro. pobres mesmo. Tá, para garantir a volta do dinheiro, Isso. Não o crime em si. Para encerrar, ministro, a questão política. Aproximação com o Centrão, como é que está o seu partido no governo? Quer dizer, tanto o presidente do Senado quanto da Câmara estão fazendo aí tentativas para que a reeleição, para poder se reeleger de novo. O senhor concorda com isso? Qual é a sua avaliação política do governo? Quer dizer, ontem o deputado Ricardo Barros falava que o governo tem mais de 300 votos para aprovar a PEC que quiser hoje no Congresso. Eu acho que há, nesse momento, uma sedimentação das transformações que começaram no ano passado. Nós somos um governo disruptivo, nós fomos eleitos para não fazer o que os outros governos fizeram, que era a construção daquele presidencialismo de coalizão. O parlamento, que estava habituado a uma relação completamente diferente, a uma relação de feudal, ou seja, cada ministério era um feudo, cada ministério era uma ilha comandada por um partido, o presidente nem mandava naquele ministério. Então isso mudou completamente, hoje o governo tem uma unidade, né? Aí o que aconteceu? Claro, o parlamento resistiu, né? As estruturas de poder no Brasil estranharam, então vieram os conflitos, que é normal na democracia. Bom, foi um ano muito difícil, a gente virou o ano
E o parlamento começou a entender que era isso mesmo. O Poder Judiciário também. Nós, do Executivo, também aprendemos a construir a relação. E, bom, e o parlamento foi se dando conta. E foi diminuindo as expectativas, até se reduzir a zero, de que podia, em algum momento, voltar para o passado. E hoje o que tem é uma relação mais madura, uma relação de compreensão de que mudaram as regras da relação institucional entre o Poder Executivo e o Legislativo, Poder Executivo e o Judiciário, e entre os poderes. Então, acho que há uma acomodação. É por isso que está surgindo a tal base, né, que se deu conta de que o Brasil, até 2022, vai ser assim e vai continuar assim até 2026. O senhor já está contando com a reeleição do presidente. A minha dúvida é zero. Hoje é zero, né, da reeleição. Então, e de todos os deputados federais e de todos os senadores, eles olham isso. Bom, eu tenho eleição em 22, né? E daqui até 26, a regra do jogo é essa, eu vou me adaptar. E isso está sendo melhor para a sociedade brasileira, está sendo melhor para o meu país, então é esse o caminho que nós vamos seguir. O senhor garante que não tem toma lá da cá? Não, nunca teve. Eu tive na Casa Civil 14 meses, nunca teve. Estou aqui e não tem. Né? E eu conheço o presidente Bolsonaro, não tem isso não. O que tem é este ajuste, esta acomodação, este entendimento que o Brasil mudou. Como é que o senhor classifica o presidente Bolsonaro? O senhor não quis usar aquele termo pai dos pobres e tal, que muita gente usava para o Lula. Hoje o senhor tem alguma marca do presidente? Como é que o senhor... É um dos brasileiros mais apaixonados pelo Brasil e pelo povo brasileiro. Ele dedica a sua alma, o seu coração ao povo brasileiro.